Olá, tudo bem? Eu sou Fernando de Souza, sou aqui de Itararé, interior do estado de São Paulo, e estou aqui a convite desses queridos amigos e irmãos de Sorocaba para falarmos um pouquinho do que se espera de nós para 2021. Bom, 2020 foi para todos nós uma novidade, né? Uma novidade que aos olhos do mundo foi dolorosa. Mas, enquanto estudantes da doutrina espírita, bem sabemos que sempre iremos vivenciar situações que, por mais que em um primeiro momento elas sejam calamitosas, catastróficas, elas são interessantes para o nosso aperfeiçoamento. Nós passamos, nós vivenciamos aquilo que é necessário para o nosso progresso espiritual. Simplesmente isso. Através de momentos de dor, sejam eles individuais ou coletivos, muitas vezes entendendo essa coletividade como o planeta todo, nós temos a oportunidade de, conforme nos fala Joana de Ângeles, resgatarmos do nosso íntimo os valores que estão soterrados. Esse ano nos fez esse convite. Cada qual tirou o seu aproveitamento, levando em consideração o livre-arbítrio de cada um, não é? Sobre 2021. O que nos seria interessante? Qual seria o comportamento ideal? O que devemos pensar a respeito desse ano que talvez ainda exista pandemia, vacina, não, enfim, situações que ainda estão flutuantes a resolver, ainda desconhecidas? Aí eu vou buscar esse livro, psicografado pelo nosso Chico, ditado por Emmanuel, Calma, onde logo no início, no capítulo Passando pela Terra, o Emmanuel nos diz assim: sempre útil não te esqueceres que te encontras em estágio educativo na Terra. Bom, se nós estamos aqui para sermos educados espiritualmente, no melhor sentido do termo, naturalmente vivenciaremos situações de momentânea aflição que serão interessantes para o nosso crescimento. Aí ele segue dizendo, olha, conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Obrigado, Emmanuel. Bom, antes de mais nada, em 2021 nós deveremos levar conosco na nossa mochilinha espiritual do dia a dia a esperança. Mas não aquela esperança que não tem embasamento, que não é muitas vezes raciocinada, já que a doutrina, ela nos convida ao raciocínio, nos convida a buscarmos as razões reais do porquê daquela vivência. Então, naturalmente, a nossa esperança ela deve ser bem sustentada. E aí, nós convidamos os amigos que ainda não o fizeram, aqueles que já o fizeram, o convite para que seja relida esta obra incrível, a Gênese do nosso Kardec, que está mais atual do que nunca, sobretudo no capítulo Os Tempos São Chegados. E nós vamos entender o que é que está ocorrendo no planeta Terra nesse momento. As comoções, os desencontros, os desentendimentos, a polarização, está tudo ali. Vamos ao estudo. O estudo esclarece, o estudo nos afasta da ignorância dolorosa, onde criamos muitas vezes situações que são absolutamente irreais, que chegam a ser absurdas, por nos faltar o conhecimento. Mas aí voltamos ao livro Calma. A tônica da nossa próxima jornada anual, 2021, será a esperança bem raciocinada. Entendermos que Jesus continua no leme dessa embarcação chamada Planeta Terra, que nós estamos passando sim por um momento de transição mais acelerada, essa transição nessa etapa, mas que não estamos sendo alvos, não somos injustiçados, não estamos numa faixa de azar, não estamos abandonados ou esquecidos, de modo algum.
para falar um pouquinho de esperança, eu me lembrei de uma obra de um escritor que eu gosto bastante. O nome dele é Eduardo Gianetti da Fonseca. Ele é um economista, doutor pela Universidade de Cambridge, deu aula na USP, na INSPER, enfim, é um grande palestrante e eu adoro os livros dele. E no livro Trópicos Utópicos, livro do ano de 2016, ele nos conta uma história muito interessante que nos servirá de exemplo para continuarmos com esperança no próximo ano. Antes de mais nada, porque sabemos, como eu disse há pouco, que não existe o acaso, que não existe azar e que estamos muito bem transitando em situações que estavam previstas e que fazem parte, são colaboradoras do nosso próprio processo evolutivo. Vamos à história do livro. O Eduardo conta que no começo dos anos 80, ele então vivia na Inglaterra, os ingleses descobriram o carnaval brasileiro, o desfile das escolas de samba. E a maior rede de televisão da Inglaterra enviou uma equipe para cobrir o carnaval. Durante essa cobertura, a TV inglesa ficou sabendo da existência da favela. Na Inglaterra, isso não existia. Eles não faziam a menor ideia dessa existência e do que seria então uma favela. Retornaram para a Inglaterra com o material do desfile, mas por conta da surpresa ter sido tão grande, eles foram orientados a voltar para o Brasil e fazer um documentário sobre o que seria uma favela. E voltaram, uma equipe até de certo modo grande. Se instalaram na Rocinha e a partir dali, para que o documentário tivesse um personagem, escolheram uma jovem ainda solteira que morava com os pais e que era empregada doméstica lá na cidade, como eles falam, né? E essa jovem, escolhida então como a personagem daquele documentário, passou a ser acompanhada o tempo todo por uma câmera. Sabe aquele estilo câmera muda que só anda atrás dela, para onde ela vá, faça o que fizer, a câmera está atrás. E eles foram percebendo que a vida dela era uma miséria. Não tinha água encanada, não tinha esgoto, um calor insuportável, um casebre sem recurso nenhum de refrigeração. Isso não era só ali, no barraco dela. Isso era comum em todos os lados para onde se olhava, porque a favela era gigantesca. Ela descia pegar água em uma bica, tudo muito difícil, tudo muito complicado, pouca comida, pouca estrutura. Ela acordava ainda às escuras, fazia um café, o pai não podia mais trabalhar por problemas de saúde, então a mãe ficava com o seu pai, não é? O casal ficava, ela descia para ser faxineira, doméstica, nas casas da cidade do Rio de Janeiro. A câmera ia acompanhando. Então era um ônibus, uma viagem muito demorada, espremida, muito quente. Ela chegava na casa da patroa, trabalhava incansavelmente o dia todo. Lá no final da tarde voltava, ia de novo para o seu barraco. Chegando lá tinha uma segunda jornada. Ver as coisas da roupa, ajudar a mãe na casa, alimentação, buscar água. Naquele momento eles não tinham luz elétrica, mas eles tinham um rádio a pilha que ficava tocando. A TV inglesa ficou com aquela moça por alguns dias. Estavam muito assustados de ver que um número tão grande de pessoas padecia e passava por tudo aquilo. Isso era algo muito incomum para eles, inesperado. Mas o que mais surpreendeu a TV inglesa e posteriormente o povo inglês quando assistiu ao documentário é que a jovem era alegre. Ela lavava a louça sorrindo, ela ia buscar água cantando, ela contava causos engraçados,
Na casa da sua patroa ela era sempre gentil, sempre sorridente. O radinho ligado, ela dançando, indo numa ou noutra vizinha, num momentinho de folga para trocar ali algumas impressões, conversar um pouquinho. E os ingleses boquiabertos com aquilo. Tanto que a miséria e o modo de vida tão duro ficou em segundo lugar se comparado à surpresa que eles tiveram com o modo com que a moça encarava tudo aquilo. Então, no último dia, um dos jornalistas ingleses perguntou a ela: "Você leva essa vida que para nós é insuportável e ainda é alegre, ainda sorri? Como é que você explica isso?" E a jovem, naquela simplicidade que lhe era característica, sorrindo, um baita sorrisão, falou: "Ah, é que eu tenho muita esperança. Eu tenho esperança que a minha vida vai melhorar. Então, eu vivo agora fazendo o meu melhor, pensando no que de bom virá no meu futuro." Isso acabou de chocar os ingleses. Que lição! O Eduardo Gianetti diz que o inglês, com todos os recursos que tem, não tinha a alegria que aquela moça tinha. A alegria. Livro dos Espíritos, né? Os benfeitores deixam para Kardec o ensinamento, ele redige o texto a certa altura dizendo que todas as dores, todos os males, todas as dificuldades que enfrentamos aqui nesse mundo encontram o seu consolo no futuro. No futuro. Essa moça nos dá uma lição incrível de como levar a vida mesmo nos tempos muito difíceis, onde nós não podemos ir muito além daquilo que as nossas forças permitem. Ela não conseguia resolver o problema da favela, ela não conseguia naquele momento melhorar sua vida de um instante para outro, então ela ia vivendo conforme a realidade se apresentava, mas com esperança no porvir. Que lição para todos nós. E esse é o tema da nossa fala nesse momento. Vamos ter esperança em 2021. Uma esperança, como eu disse tanto até aqui, uma esperança embasada, uma esperança que perpasse pela lucidez da nossa doutrina espírita e nos mostre mais uma vez que estamos vivenciando situações comuns de um mundo de provas e expiações, de uma humanidade ainda embrutecida, ainda endurecida, que precisa passar por situações como essa. Agora nós podemos escolher como passamos por essa situação. Absolutamente amedrontados, raivosos, buscando culpados, ou precavidos sim, fazendo aquilo que de nós se espera conforme nos orientam os protocolos de saúde, mas com esperança em relação ao futuro. Eu convido a todos a escolhermos essa segunda opção. Ativos, mas esperançosos. Com toda certeza aí, estaremos trabalhando adequadamente no 2021 naquilo que nos é possível. E mais uma vez, lembrando o Emmanuel, vamos encerrar aqui essa nossa singela fala. Ele diz, através do nosso Chico, eu vou simplificar porque o modo que ele fala, né, e que lá está escrito, é muito bonito, eu não o tenho aqui de modo decorado na mente, mas a ideia é essa. Não sofra, não se preocupe demasiado com as teorias em relação ao 2021. Preocupe-se com a instalação do Evangelho no seu coração. Cuidado! Não se deixe descambar emocionalmente, preocupado como é que estarão as forças políticas, as questões econômicas, as questões macro, né? Como é que estará a pandemia mais disseminada, a terceira onda, vacina que deu certo, não deu, vai chegar, não vai? Calma. Preocupe-se com a instalação do Evangelho no seu íntimo. Esse sim, deve ser o nosso grande objetivo para 2021.
prosseguirmos com esperança e comprometidos com a instalação do Evangelho no nosso peito. Bússola para isso? Mapa para tal empreitada? Roteiro para essa implantação? O Evangelho segundo o Espiritismo. Está tudo lá. É só segui-lo. Agora eu vou encerrar cantando um pouquinho. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, olhos aplacados, temores abundados, será pleno, será pleno. Será pleno. Amanhã. É isso aí. Um ano novo com muita esperança. Seguimos firmes, seguimos confiantes no alto, fazendo aquilo que de nós se espera. Um grande beijo e até a próxima. Está toda a esperança.